O açúcar faz parte das grandes delícias da mesa. A gente sabe, né? Desde a infância, a gente comemora a festinha com açúcar, com docinho, com bolinho. É difícil de negar, não é verdade? Tudo que é feito com açúcar parece que é mais gostoso, viu, doutor Leonardo? Mas não é verdade? A gente sabe disso. Mas daí chega um momento na vida que a gente tem que fazer uma escolha, né? Ou o açúcar ou a gente. A gente convidou o Dr. Leonardo Higashi, que é endocrinologista e nutrólogo, para falar a respeito do açúcar. Porque tem algo que nos choca muito quando é associado o açúcar com o envelhecimento. E o açúcar tem essa relação com o envelhecimento, não é? É verdade, Lu. Primeiramente, boa tarde, agradeço o convite, o seu programa maravilhoso. Obrigada. E como nós estávamos conversando, uma coisa que eu queria falar que não é só o açúcar. O açúcar é uma referência de um carboidrato que sobe rapidamente sua glicose no sangue, né? Mas todos os carboidratos de alto índice glicêmico ou carga glicêmica elevada, ou seja, aqueles carboidratos que você come e rapidamente a glicose sobe no seu sangue. Existem alguns fatores que acarretam e favorecem o envelhecimento, né? A gente pode citar o pão branco, né? O arroz branco, a batata comum, né? Os doces, os bolos, né? Então suco de fruta. Suco de fruta também, né? Pois é. O famoso suco de laranja, todo mundo fala, suco de laranja é uma bomba de açúcar. Pois é, porque tem muita... Porque que nem o açúcar... O que é o açúcar? O açúcar é a glicose mais a frutose. E quando você faz um suco de fruta, por exemplo, de laranja, que é muito rico em frutose, né? Você tira... O bagaço. Que é o bagaço, que é a fibra que faz bem, que impede que eleve rapidamente seu açúcar, só fica com o caldo açucarado. E isso daí você concentra muito isso. Você coloca umas 5 laranjas para fazer um copo de suco, isso você ingere em segundos, né? Então rapidamente sobe isso no seu sangue. Para imaginar bem, seria mais ou menos assim... se eu ingerir açúcar para dentro do meu corpo, eu vou aumentar a minha produção de açúcar que tenho aqui e isso causa envelhecimento. É que assim, primeiro existem vários fatores porque nós envelhecemos, né? Então, um deles é o aumento dos famosos radicais livres, né? Estresse oxidativo, que como se fosse enferrujasse a célula e destruísse a célula. Certo. O outro é relacionado com a inflamação, né? Uma inflamação crônica, isso vai gerando envelhecer nos seus órgãos. O órgão? Os órgãos. Por exemplo, fígado, rim, isso? Retina, as artérias, né? Então, vai propiciando envelhecimento. O outro é relacionado com a glicação. Que isso? Que é que a gente estava falando, quando o seu açúcar sobe, sua glicose sobe muito rápido no sangue, essa glicose ela vai se ligar a algumas proteínas e essas proteínas se depositam nos tecidos que ajudam a envelhecer. A pele, os órgãos, a retina, né? Então, é um fator. Tá? Entendi. Mas existem outros fatores, os hormônios vão caindo, o cromossomo vai encurtando, que são, na verdade, uma conjunção de vários fatores. Por isso que só arrancar o açúcar, então, não seria o milagre para a juventude? Não, mas ajuda bastante. Ajuda bastante. Você ter uma dieta de baixo índice glicêmico, que seria uma dieta com carboidratos de baixo ou médio índice glicêmico, mais rica em proteína, mais rica em gorduras do bem, né? Que é uma dieta que vai propiciar não subir rapidamente seu açúcar, uma dieta até anti-inflamatória. Porque quando você faz uma dieta muito rica dessas substâncias que a gente estava falando, do açúcar, dos doces, né? Então, primeiro que você vai gerar mais radicais livres, que é um fator de envelhecimento. Segundo, que você vai gerar mais proteínas glicadas, que é essas proteínas a glicose que se liga a proteínas e deposita nos tecidos. E o outro que vai estimular a inflamação, porque você libera muita insulina, que é um hormônio que vai controlar o açúcar, e o excesso de insulina vai acumular mais gordura, que vai gerar mais inflamação. Então, uma dieta desbalanceada, muito rica disso, vai propiciar várias coisas que vão te gerar envelhecer, né? E ter doenças, né? Doutor Leonardo, olha só. O doutor falou a respeito da batata, né? Aí no meio do pão e da farinha branca, rolou a batata aí, né? Que é a batata inglesa, a batata branca. Sim, a batata aí, comum. a Ana Conceição ligou desesperada. Calma, Ana Conceição. Calma, Aninha. O doutor está aqui para responder. Ela perguntou se a mandioca também entra nesse grupo
E se a mandioca, ela aumentaria o diabetes dela? A mandioca, bom, ela tem diabetes, é uma situação um pouco diferente, mas a mandioca, e como a batata doce, ela é bem melhor do que a batata comum, porque é mais rica em fibras, ela não eleva tão rapidamente o açúcar no sangue. Porém, numa pessoa que tem diabetes, não quer dizer que pode comer um monte de mandioca, mas com certeza, entre comer uma batata normal e a mandioca, melhora a mandioca. Né? Porque tem mais fibras? Tem mais fibra e tem menor índice glicêmico, ou seja, não eleva tão rápido como a batata normal o açúcar no sangue. Gente, a questão são as escolhas que a gente vai fazer. Por isso que a batata doce está sendo tão consumida há tantos anos, né? Sim. A Sueli perguntou se o mel é açúcar. O mel é glicose, né? É glicose. É glicose. Isso, Eli. Mas isso não significa que a gente tem que arrancar tudo da alimentação, ou tem? Não, a gente tem que... Na verdade, assim, tem gente que faz uma alimentação isso diária, né? Isso não quer dizer que uma vez por semana, de vez em quando, você comer alguma coisa vai te envelhecer e vai te causar doenças. Mas, assim, vai depender muito. Você tá bem, você tá no peso ideal, você não tá com gordura, você faz atividade física, então depende de muitas coisas, né? Que nem essa pessoa que me perguntou tem diabetes. O protótipo de uma pessoa que envelhecer é o diabético, mal controlado. Por quê? Ele constantemente fica com a glicose alta no organismo, constantemente está estimulando a insulina, gerando inflamação, gerando mais radical livre, gerando mais glicação. E isso vai entupindo precocemente as artérias, destruindo os nervos, tá? Destruindo a retina, tá? E também destruindo o rim. Então, o protótipo de uma pessoa que envelhece muito cedo, com várias doenças e com má qualidade, é um diabético que não está bem controlado, tá? Então, isso depende. Uma coisa é eu fazer uma recomendação para você, Lu, que é uma pessoa que faz atividade física, tá saudável, e uma pessoa que é diabética, tá acima do peso, né? Para cada um é diferente, né? Não posso fazer a mesma recomendação. A Maria Aparecida aqui, doutor Leonardo, ela pergunta se o açúcar orgânico ou o açúcar mascavo entra nessa categoria do açúcar aí. É tudo açúcar. A diferença do açúcar orgânico é que ele não vai ter as toxinas dos agrotóxicos que são usados hoje no cultivo geral, né? Certo. Então a única diferença é isso. E o mascavo? E o mascavo é o grau de refinamento do açúcar. Quando você pega um açúcar e vai refinando, né? Nós chamamos o açúcar, por exemplo, de caloria vazia. Não tem nutriente nenhum, não tem vitamina nenhum, não tem mineral nenhum, é zero. É só energia pura. Entendi. O açúcar mascavo, por essa refinação, não é tão refinado, é pouco refinado ou quase nada, depende do grau. E ele tem um pouco de minerais, um pouco de vitaminas, mas, assim, sinceramente, não é uma coisa que compense você comer açúcar em busca de nutrientes, né? Tem frutas, verduras, legumes, né? Carnes, as amêndoas, tem muito mais nutrientes do que um açúcar, né? Entendi. Você entendeu? No caso, eu não quero deixar as minhas amigas, minhas queridas telespectadoras, assim, desesperadas, jogando açúcar fora. Não é, gente? Calma. Eu não quero que você aí em casa entre no desespero, arranque os cabelos e gaste o seu dinheiro fora. O açúcar, moderadamente, ele proporcionaria esse envelhecimento também? Então, depende, ele vai reagir diferente. Por exemplo, uma pessoa que faz atividade física, tá magra, vai lá, fez uma atividade física, come um doce. Talvez ele até reponha aquilo que ele gastou. Agora é diferente, a pessoa já está acima do peso, já está com excesso de inflamação. Entendi. Vai lá e pequenas doses de açúcar para aquela pessoa, mesmo que seja... depende muito de como que ela está, você entendeu? Então depende de você aí, entendeu? Se você quer continuar tendo uma vida saudável, né, doutor Leonardo? Sim. Então procure se exercitar, procure escolhas corretas na alimentação, evite os açúcares, que não é só o grãozinho do açúcar, como o doutor falou, o doce, é o pão, é a massa, são os excessos em si. Excesso. Porque o excesso leva realmente ao envelhecimento. Sim, com certeza. Uma Adorei. Alimentação desbalanceada, né? Então isso favorece o envelhecimento. Adorei nossa entrevista. O doutor vai ter que voltar mais, que ele é cheio de conhecimento, para falar de outras coisas. Obrigada, doutor Leonardo. Adorei, viu? Obrigada, querido.